Turma, nós costumamos falar que boa parte da equipe da TV Cidade Verde Picos, que faz o Jornal de Picos, que faz o Notícia de Picos, é prata da casa. E quando eu falo prata da casa é porque são pessoas, são profissionais que foram formados aqui na cidade de Picos, no semiárido piauiense, no sertão piauiense. Profissionais que são egressos do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, que nesse ano de 2023, o curso de jornalismo da UESP de Picos está completando 20 anos. São 2 décadas de contribuição para a comunicação, para a pesquisa, principalmente para esse papel social que o jornalismo tem com a comunidade. E para falar um pouquinho dessas 2 décadas do curso de jornalismo na UESP de Picos, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos o professor de jornalismo da UESP aqui em Picos, o professor mestre em comunicação, o professor Flávio Santana. Olá, professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Olá, Clebson. Boa tarde a você, boa tarde a todas e todos que nos acompanham agora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você. Professor, agora há pouco eu falava a respeito dessas contribuições, né? E nós sabemos que quando um curso ele é implantado em uma cidade, de uma certa forma, ele não apenas gera novos profissionais, ele apenas não forma novos profissionais para o mercado, mas de uma certa forma ele contribui também para a comunidade, no caso do jornalismo, para o fazer jornalismo daquela comunidade, daquela cidade. Nessas 2 décadas do curso de jornalismo aqui em Picos, do curso de jornalismo da UESP, a gente consegue analisar e pontuar contribuições que o curso trouxe não só para Picos, mas para o sertão piauiense? Sim, com certeza, né? Foram 2 décadas de grandes desafios, né? Tanto que hoje nós nos reunimos para fazer voltar um pouco para a história, para analisar um pouco desses desafios, o que nós alcançamos. Foram muitas contribuições, mas ainda não são suficientes, né? Nós consideramos que é preciso ainda continuar aí caminhando e lutando, né, para conquistar mais espaços. E eu costumo dizer que o ponto principal, como você coloca, é a formação, seria a contribuição primária aí, né? E há outras contribuições secundárias aí, tanto na capacitação profissional, nós sabemos da importância do diploma de jornalismo para o exercer da profissão. A reflexão que nós trazemos dentro da sala de aula também é importante para conscientizar o estudante de jornalismo que a sociedade mudou, né? Há 20 anos nós avançamos bastante, mudou muita coisa. Então, para acompanhar essa demanda, para atender essa demanda e refletir o que é que nós precisamos mudar, quais foram os erros do passado, né? E o que é que nós precisamos mudar a partir de agora, né? Reconhecer que a região do sertão piauiense é uma área de grandes contribuições, sejam elas culturais, identitárias, né? Falar com esse público, nos aproximar desse público, entender que há regiões que não têm um veículo de comunicação e, consequentemente, necessita desse fluxo de informação que vem de Picos, né? Então, essa informação de proximidade é importante e contribui significativamente para que esse povo ele se sinta assistido também, porque o meio de comunicação também é importante para o exercer da cidadania, por exemplo. O professor falava a respeito dessas mudanças, né, que ao longo dos últimos 20 anos mudou bastante. E aqui eu trago, por exemplo, eu sou egresso do curso de jornalismo da UESP aqui em Picos, e eu lembro, professor, que há 10 anos, por exemplo, em 2013, as discussões que nós tínhamos dentro da executiva, por exemplo, da ENECOS, a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, a gente discutia muito a democratização da comunicação. Naquele momento, a gente sabia que existia uma parcela muito grande da sociedade, pessoas que estão à margem da sociedade e que elas não encontravam passagem de espaço de voz dentro da mídia tradicional. E a gente falava muito dessa democratização. Naquele momento, fazendo esse recorte, a gente falava o quanto que era importante as pessoas terem espaço de passagem de voz.
10 anos depois, a gente observa que a discussão em torno da comunicação, ela mudou bastante. Hoje a gente tem aí a tecnologia, a internet, onde as pessoas têm acesso a esse espaço de passagem de voz. O telespectador que está em casa agora assistindo, ele não só recebe a matéria na casa dele, mas ele dá sugestão de pauta, ele consegue ajudar a construir esse programa que chega na casa dele. Então a gente, de uma certa forma, olhando, e aqui a gente tem muitas aspas, para essa democratização, que em alguns momentos ela pode existir, mas a gente observa hoje que essa discussão ela é pautada também em fake news. Há 10 anos, a gente não tinha uma discussão tão grande em torno de notícias falsas. A gente falava de democratização. E olha como mudou. E hoje o jornalismo, ele não só tem a missão de informar, de levar notícia para esse telespectador, mas ele também tem agora que se desdobrar para desmentir notícias falsas. E quando o senhor falava a respeito de todas essas mudanças, a gente consegue observar nesse exemplo muito bem isso, não é verdade? Isso. Por muito tempo, nós discutimos dentro da universidade uma comunicação que era de um meio de comunicação tradicional, como rádio ou televisão, que em um modelo difusionista difundia as informações para a população, e essa população não dialogava com esse meio de comunicação tão efetivamente como hoje, né? E como você bem colocou, tem essa possibilidade através das mídias sociais digitais, dos novos canais de comunicação. A gente percebe uma aproximação do jornalismo com esse público. E consequentemente, né, se a gente fala do constante acesso através das mídias sociais, né, era de se esperar, digamos assim, que muitas informações falsas fossem difundidas, e isso serve de exemplo para demonstrar a importância dos profissionais da imprensa, né, dessa formação, porque nós sabemos que os profissionais do jornalismo são aqueles capazes de fazer esse filtro. Nós não estamos aqui apenas para passar uma informação, mas nós nos atentamos a técnicas jornalísticas, né, de apuração para passar uma informação verdadeira para esse público, considerando a importância social do jornalismo em sociedade, mas temos esse desafio que não é de agora, né? Você colocou muito bem, é um momento de força nas discussões sobre a desinformação. Nós sempre enfrentamos essa problemática, mas hoje, com as mídias sociais digitais, com esse constante acesso, há esse desafio aí de pensar como que nós podemos fazer para frear um pouco essa desinformação que causa um mal-estar social. Nós sabemos que a desinformação mata, né? O exemplo agora da Covid-19. Né? Nesses 2 últimos anos, muita gente necessitou de informação verídica, necessitou dos meios de comunicação para conseguir se informar, para saber quais as medidas necessárias deveriam ser tomadas dentro de casa. Então, isso demonstra a importância tanto dos profissionais da saúde quanto dos profissionais da imprensa, que tiveram um papel significativo nessa difusão de informações. Então, é um desafio, uma problemática que nós constantemente trabalhamos em sala de aula, e aí temos vários pontos aí para discutir da importância da educação midiática, né, da sociedade entender esse papel do jornalismo, dos meios de comunicação, dela passar a participar desse processo, como você colocou também, né, dela pautar, né, a importância de quadros como esse que você já citou aqui no programa que vocês desenvolvem aqui, né, o povo pauta, né, a necessidade do povo se sentir participante desse processo, né, e conseguir contribuir com com o jornalismo e, consequentemente, ter mais acesso, né? Nós sabemos que o jornalismo também tem fins educativos, né? Os fluxos de informações também, eles contribuem para que a população ela entenda dos processos, ela entenda de política, mesmo que ela não tenha acesso à educação, mas ela pode usar desses meios de comunicação para se informar e exercer a sua cidadania também, saber o momento de cobrar, saber o momento de exigir do poder público uma política pública, uma medida, né, importante para que essa população ela consiga se desenvolver também.
E o professor Flávio tocou em dois pontos pertinentes, importantes, que ele falava a respeito da importância da formação profissional, né, desses jornalistas, eles passarem de fato pela universidade, porque assim, a gente dentro da academia, esse trabalho que a gente desenvolve aqui diariamente, ele é construído ao longo de 4 anos, como o professor falava, das técnicas e o quanto que é importante essa formação profissional, como a gente costuma falar, né, jornalismo profissional a gente não aprende em casa, a gente aprende na academia. Outro ponto importante que o professor falava a respeito, né, de o quanto que a gente percebe, agora a pandemia trouxe isso, o papel do jornalismo, a importância da comunicação, como o jornalismo, o bom jornalismo, ele pode inclusive salvar vidas. E agora, professor, recentemente dentro do governo Lula, esse novo governo que se instala no Brasil, né, o próprio Ministério da Comunicação abriu um braço ali para se falar sobre educomunicação. O quanto que hoje o governo, as autoridades, elas entendem a importância dessa comunicação quando eles abrem um braço dentro do Ministério da Comunicação para se falar de educomunicação. O senhor falava a respeito do reconhecimento e do pertencimento, e é importante a gente destacar, né? A TV Cidade Verde Picos, ela é uma TV regional. E a gente observa também que dentro desses 20 anos do curso de Comunicação Social da UESP, a grade curricular também ela mudou. A gente lembra que o curso de Comunicação era Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Relações Públicas. Hoje é bacharelado em Jornalismo. E a grade curricular mudou também. Eu percebi que dentro do currículo hoje tem disciplinas que elas dialogam com o semiárido. E a gente observa que o quanto que é importante também esse curso que é oferecido para a sociedade, esses profissionais, esses jornalistas que estão saindo da UESP, que eles possam ter uma formação que dialogue com o local onde eles estão. Nós estamos no semiárido piauiense, no sertão piauiense, e o quanto que é importante a gente ter essas disciplinas. Se eu não tiver enganado, se eu não tiver enganado, salvo engano, acho que a política econômica em um contexto de semiárido, me fugiu agora o nome da disciplina, mas eu dei uma olhada que na minha época não tinha. E agora, diante dessa fala do senhor, do pertencimento e do reconhecimento, a gente consegue observar o quanto que é importante isso. Sim, políticas públicas e semiárido, uma disciplina ministrada. Assim como mídia regional, comunicação comunitária, nós temos outras disciplinas que dialogam com essa realidade por entender das especificidades, né, do semiárido piauiense. Nós sabemos que o modelo de ensino de jornalismo ele vem de fora também, né? Chega aqui no Brasil a partir dos Estados Unidos. E por muito tempo nós incorporamos esse método e percebemos hoje, né, depois de muitos anos de televisão especificamente, há mais de 70 anos, né, que esse modelo ele não é mais viável. É preciso reconhecer a importância da região que está instalada um veículo de comunicação. É preciso estabelecer essa relação com esse público, né, para que ele possa se reconhecer também, ele possa se sentir participante desse processo de comunicação também. E por isso que nós achamos importante as discussões de disciplinas como essa, né, essa que você citou, as disciplinas de mídia regional, de reconhecer não só um veículo de comunicação que está instalado em uma área geográfica, mas que ele faz parte de um povo e ele dialoga com esse povo e atende às demandas desse povo, né? Para que justamente a gente pense em possibilidades ali de um desenvolvimento social. Porque por muito tempo a gente fala de um desenvolvimento, mas pautado em números, né? Números voltados para a economia, né? Que são importantes também, mas não são unicamente o único jeito efetivo de alcançar um desenvolvimento social. O jornalismo ele tem esse papel efetivo, ele tem esse papel social de atender essas necessidades, de cobrar o poder público, de pensar em políticas também, políticas públicas, de reconhecer e valorizar a identidade da localidade. E quando não há um veículo de comunicação que tenha essa proximidade ou que não esteja próximo desse público no sentido mais geográfico, né, esse público ele não tem consciência, né, do seu papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, ele não tem essa autonomia de reconhecer, né, a importância do jornalismo e de cobrar ao poder público. Nós recentemente na universidade tenho falado muito com os estudantes no mapeamento de mídia local e regional para a gente entender
Por exemplo, os desertos de notícias, que é um conceito bastante discutido em sala de aula, né? Que é aquelas regiões que não têm um veículo de comunicação, ou só tem um veículo de comunicação. A gente precisa partir do princípio que é importante ter mais veículos de comunicação que atendam às necessidades daquele povo. Professor, para finalizar a nossa entrevista, é claro que uma data como essa ela é celebrada com evento, com discussão, com mesa redonda, com palestra. E eu queria que o senhor falasse para a gente. Eu observei que a semana, de uma certa forma, ela já começou com espaços de discussão dentro da UESP aqui de Picos, mas oficialmente a Semana de Comunicação para celebrar esses 20 anos do curso começa amanhã. De uma forminha bem resumida, explica para a gente o que é que as pessoas podem esperar para quarta-feira, quinta e sexta-feira nessa Semana de Comunicação dos 20 anos do curso. Celebra, né, esses 20 anos, mas também reflete sobre os desafios da formação, pensa em novas possibilidades, convida essa comunidade acadêmica que não está restrita aos docentes, mas também aos discentes, a profissionais da mídia local, a convidados de fora, pesquisadores, professores de fora, para fomentar essa reflexão dessa importância da formação, dos desafios já superados e dos novos desafios e pensar em possibilidades, né? Reconhecer a história, né, do primeiro curso de jornalismo aqui na região do semiárido, reconhecer que hoje nós temos profissionais que não só atendem essa região, mas estão fora também, e justamente porque tiveram essa formação e pensar em novas possibilidades. Então, a gente discute essa realidade, discute o semiárido, que está bem atrelado a esses 20 anos do curso, e também desenvolve outras atividades de pesquisa, né? Convida os nossos estudantes, né, a pesquisar e refletir sobre esse cenário. Não só para uma conversa ali, né? A gente sai um pouco das salas de aula, daquele modelo mais estático, digamos assim, né, de professor-estudante, mas de professor e profissionais da comunicação, professor e os discentes ali numa roda de conversa, numa maneira mais dinâmica de discutir, refletir e reconhecer essa importância e continuar trilhando esse caminho que é árduo, mas que com certeza tem uma importância gigantesca aqui para a região. Com certeza, professor. Conversamos com o mestre em comunicação, o professor Flávio Santana, professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, campus de Picos, o curso de jornalismo aqui em solo picoense, que está completando 20 anos. Mandar um abraço especial para a professora doutora em comunicação Jaqueline Torres, coordenadora do curso de comunicação. Jaque, aquele abraço especial em nome da Jaque, mandar um abraço para todos os professores do curso de jornalismo da UESP, para a galera que está estudando, já está aqui no mercado, sendo colegas de trabalho aqui da gente. Um abraço especial para a Jaque, para todo mundo, um abraço especial aqui de toda a equipe do Jornal de Picos. Professor, obrigado pela entrevista e um bom evento para o senhor. Eu que agradeço, Cleberson. Um abraço, bom trabalho.